Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui o nosso podcast, o primeiro episódio do podcast do Vitor Reis, e eu estou recebendo aqui hoje essa autoridade. É uma autoridade, eu posso referir assim, porque eu te considero uma autoridade no mundo das terapias intensivas, não é isso? Exatamente. Ela que é influencer digital e tem tido uma notoriedade fantástica como influência digital, não é isso? E com essa autoridade voltada para a área de terapia intensiva, voltada também para a formação de outras pessoas. Estou recebendo aqui Scarlett Moraes. Scarlett é um nome artístico? Como é que é? Não, as pessoas sempre perguntam muito isso. Mas seu nome é Scarlett mesmo? Sim, meu nome é Scarlett. E meu nome é inspirado num filme da década de 40, né, chamado E o Vento Levou. Ah, sim, eu lembro desse filme. Scarlett Eu não O'Hara. assisti, mas eu lembro. Meu pai falava muito desse filme. Eu acho que se tiverem a oportunidade de assistir, vale a pena. É uma história muito bacana, de muita superação, inclusive. Eu falo que tem tudo a ver comigo, assim. Quando eu era criança eu não gostava, mas hoje gosto muito, acho um nome forte. Acho que é um nome que combina comigo. Então, seu pai ou foi sua mãe que se inspirou, né? Meu pai é muito romântico, né? Então, assim, meu pai... Maranhense. A Scarlett veio do Maranhão, Sim. pessoal. Eu falo muito que eu não tenho orgulho de ser nordestino, eu tenho sorte. Uau. Eu tenho sorte. Isso é verdade. Verdade. E meu pai é muito romântico, meu pai, na época, produtor musical, então sempre teve essa veia artística e cinéfilos, e eles escolheram esse nome para mim, né? Se a gente posso falar que eu sou caçula com diferença de 10 anos dos meus irmãos. Então, a rapinha do tacho. Então é um nome artístico mesmo, porque você tem uma pegada, uma veia. Vocês que estão nos acompanhando aqui, que não seguem a Scarlett, vocês precisam segui-la. Porque ela já acorda às 5 horas da manhã com uma pegada, com uma energia extremamente alta, aquela coisa maravilhosa, não é isso? Acordamos, né? Porque eu te acompanho também todos os dias. Mas eu não tenho essa energia, não. Para ir para frente das câmeras do Instagram e já começar a dançar e fazer tudo que você faz, eu não consigo, não. Ah, mas são quase 4 anos, né, Vitor? No Instagram. Então, eu te digo, de uma pessoa que mora sozinha há 15. Eles são minha companhia. Né? Então, é muito bom. Às vezes eu acordo... crescimento orgânico, né? Orgânico. Tipo, todas as pessoas que estão no meu Instagram, por algum motivo elas chegaram e quiseram ficar. Por algum motivo. Permanecem porque, com certeza, se alimentam da sua energia, dessa luz que você emite, que você consegue transportar para dentro dos corações das pessoas, né? Eu sinto isso quando eu vejo... que você realmente faz a coisa acontecer com o coração, né? Transmitindo essa alegria. Mas me conta, como é que você veio parar em Brasília? Em Brasília, eu estou em Brasília há 2 anos. Né? Então, aos 17, não tinha o meu curso Imperatriz do Maranhão. Eu sou de Imperatriz. Então, não tinha fisioterapia naquela época. Scarlett, mas você sempre quis fisioterapia? Eu não sei te explicar como eu sempre soube que eu ia trabalhar dentro de um hospital. Então, quando eu era criança, eu achava que eu seria médica. Porque crianças têm essa percepção de achar que quem trabalha no hospital é médico. E conforme eu fui crescendo, eu fui conhecendo outras profissões. E assim, cara, eu sempre achei muito sensacional isso de você encontrar uma pessoa no seu momento mais frágil da vida, talvez, e devolvê-la para a sociedade de forma funcional ou mais próximo disso. Eu falei, cara, eu quero reabilitar. Então, eu quero trabalhar com isso. Então, você já começou a identificar dentro de você sinais de que existia um propósito ligado com a recuperação da saúde das pessoas, mas você não sabia exatamente o que era. Não, eu não consigo explicar. Então, algumas situações que os meus seguidores... Acho que 70% do meu público são pessoas ligadas à fisioterapia. A maioria acadêmicos. É porque você é uma influencer digital no mundo técnico. Né? Hoje existem algumas classificações de influência e pelo que eu vi, e é o que eu percebo, você tem 43 mil seguidores, 43 né, no Instagram, e você tem autoridade e legitimidade pelo que você faz. Né? Ou seja, você consegue influenciar pessoas tecnicamente para que elas também descubram o seu propósito na sua melhor versão
e recuperem a vida de outras pessoas, né? Exatamente. Mas me diz uma coisa, quando foi exatamente que você conseguiu encontrar dentro de você essa ideia de propósito voltado para a fisioterapia? Cara, eu não consigo te dizer quando foi essa virada de chave. Ela foi acontecendo. Foi gradual. Foi, por exemplo, as pessoas falavam assim... Tá, mas você não ficava ansiosa com o montante da faculdade? 5 anos. Eu falei, não. Eu sempre entendi. Hoje eu consigo falar sobre isso. Hoje eu consigo expressar em palavras. Mas eu sempre senti que o meu futuro seria um aglomerado de situações presentes. Então, Vitor, eu nunca gastei energia pensando, meu Deus, e daqui 6 meses? Isso é tão verdade que foram 5 anos de curso, 4 anos e meio. E eu nunca sabia como eu ia pagar o mês seguinte. Uau! Então, eu pagava, estudava 30 dias. Pagava, estudava 30 dias. Eu nunca pensei, meu Deus, uma faculdade de fisioterapia custa X. Não. Então, eu nunca gastei energia com o futuro. Não. Eu sempre estive 100% presente no meu processo. Então, hoje eu consigo falar. Hoje eu consigo expressar em palavras sobre isso. Porque na época eu não conseguia. Eu era uma adolescente. Tinha 18 anos. 17, 18 anos, 19. Já morava fora da minha casa. Mas você já se permitia viver em prol de um futuro que você não tinha ideia exatamente de qual seria, de como seria, mas você já tinha aprendido a seguir sua intuição. Sim, né? Exatamente. E, assim, existem várias áreas da fisioterapia. Dermato, ortopedia, gerontologia, saúde da mulher, saúde pública, várias áreas. E eu nunca tive essa dúvida. Meu Deus, em qual área eu vou atuar? Nunca. Então, quando eu formei, e foi um processo muito desafiador, né? Eu falo muito para o pessoal que me segue que a gente tem que trocar a palavra difícil pela palavra desafiadora. Sim. Então, foi um processo muito desafiador, mas que eu concluí com muito êxito. Eu fui premiada na colação de grau como aluno de destaque, e eu não imaginava, porque eu trabalhava muito no shopping para pagar a faculdade. E, a partir daquele momento, formei, peguei meu registro, agora eu vou me especializar. Agora. E você formou lá? Em Goiânia. Em Goiânia. Isso. Eu saí de Imperatriz. Foi para Goiânia? Para Goiânia. E todo mundo fala, por que Goiânia? Porque tinha meu curso em São Luís. Por que Goiânia? Por causa das baladas? Porque a noite em Goiânia é melhor, né? Eu sou suspeita para falar, eu gosto bastante lá. Mas na época, eu namorava um carinha de Goiânia, à distância. Tem que ter um carinha, cara. Tem que ter um carinha. Namorava um carinha de Goiânia e nós namoramos há uns bons anos, uns 4 anos. Eu fui noiva. Olha nessa época. E aí não deu certo, e aí eu tive vários motivos para voltar para casa. E eu falei que não, que essa possibilidade não existia. Então eu omiti muita coisa da minha família, né, de dificuldade e tal, porque eu tinha muito medo que eles me obrigassem a voltar, porque mãe vem com um negócio de fábrica chamado superioridade. Porque você estava seguindo a sua intuição, né? 100%. 100%. Formei, me especializei, porque eu falo muito também que a gente tem que... Quem é bom em muita coisa, você acaba perdendo a referência. Então, eu falei, cara, eu quero que quando as pessoas pensem em terapia intensiva, automaticamente elas lembrem do meu nome. E isso é tão verdade que, quando eu montei meu Instagram, quando eu decidi entrar com a parte técnica, a parte profissional no meu Instagram, muita gente falou assim, por que você não coloca fisioterapeuta hospitalar? Fisioterapeuta intensivista? Eu falei, não. Porque eu quero que as pessoas saibam o meu nome. Então, eu não quero associar meu nome a um nome fantasião. A uma profissão. Eu quero que as pessoas saibam o meu nome. Né? Então, hoje, graças a Deus, eu sou uma pequena referência quando o assunto é fisioterapia intensiva. Já é autoridade. Fiz algumas pesquisas na sua área, no teu setor. Você realmente já é autoridade no que faz, né? E isso é muito interessante, porque existem poucos líderes que influenciam e que levam os jovens a escolher caminhos importantes para a sociedade, né? Caminhos que, com propósito, podem mudar a vida de pessoas. E o seu propósito é um propósito lindo, né? Com certeza. Maravilhoso. Inclusive, veio a calhar a nossa conversa, o nosso bate-papo, porque poucas pessoas sabem, mas eu fui diagnosticado, né? Tive
o que hoje a medicina até chama de falso positivo, né? Eu tive um falso diagnóstico de ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Loucura. Né? Que loucura. Que loucura. Há 4 anos atrás. Né? Cara. Então, você sabe ali na prática, dentro de uma UTI, quem vive um drama como esse, né? Como é ali dentro para essas pessoas que têm ELA? Você já chegou a cuidar de algum caso, alguma coisa assim? Eu sou especialista em doenças neuromusculares. Então, o meu maior nicho é a esclerose lateral amiotrófica. Por isso que eu fiquei surpresa quando eu vi que você compartilhou no Instagram. Sim. E eu ainda acho, até hoje, que é o pior diagnóstico que uma pessoa pode receber, Vitor. É o pior diagnóstico, porque é meio que uma síndrome do encarceramento, né? Sim. Existem 2 tipos de ELA. Uma ELA apendicular, onde ela começa a fraqueza de distal para proximal. Então, é o copo que cai, é a caneta que cai, é o carro que bate. E existe uma ELA mais grave, que é a ELA bulbar, onde a fraqueza ela começa na parte respiratória. Então, esse paciente tracostomiza mais cedo. E é um diagnóstico muito reservado, ele tem que ser feito com muito critério. Sim. É algo idiopático, então, ou seja, não tem um motivo. Nós sabemos que existe a ELA familiar, que acomete 10% das pessoas. Sim. Mas não tem uma causa, assim. Eu posso acordar amanhã com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Inclusive, eu tenho um paciente agora que eu comecei a acompanhá-lo tem 2 semanas de um diagnóstico recente. E para as pessoas entenderem, o que acontece com uma pessoa quando ela tem o ELA? Cara, é uma doença do neurônio motor. Então, a gente tem vários fios na nossa cabeça. Esses fios começam a se desencapar. E o estímulo começa a não chegar no músculo. Sim. Então, a pessoa ela vai perdendo força. Uma coisa curiosa é que um paciente diagnosticado com ela, ele não pode fazer academia. Ele não se recupera. Exatamente. A fibra muscular ela não se recupera. Então, basicamente, é você perdendo força, perdendo força, perdendo força. Daqui a pouco você se torna uma pessoa dependente. E isso, para algumas pessoas, é muito difícil. Daqui a pouco você precisa de alguém para te virar na cama, para te transferir. Daqui a pouco você precisa de uma via aérea artificial, porque você não tem músculo para respirar mais. E com algo que eu acho que é o mais cruel, normalmente com a parte cognitiva intacta. Então, intacto. Eu tenho pacientes que eles só mexem os olhos, eles conversam por computador, que é um software, que é o TOB, e eles conseguem se comunicar por computador. Esse foi o software que o Stephen Hawking utilizava, né? Eu utilizava o TOB. Você olha para a letra. O ELA também, né? Tinha. Eu acho muito curioso, porque eu nunca vi nenhum paciente viver tantos anos. E olha que eu tenho pacientes assim que, se você buscar na literatura, a literatura vai te dar aí de 2 a 5 anos de perspectiva de vida. Sim. Mas eu tenho pacientes com 12 anos de diagnóstico. E no meu caso, quando eu fui diagnosticado, até no hospital de referência aqui em Brasília, eu fiz todos os exames, inclusive a eletroneuromiografia. Sim. E eu me lembro que a médica virou para mim, quando fez todas as avaliações, eu estava sozinho, e ela me disse, olha, você vai ter apenas 3 anos de vida no máximo. Eu falei, tá, mas o que eu posso fazer, doutora, para reverter esse quadro? Tem alguma forma, uma cura e tudo? Ela falou, olha, infelizmente não. E aí ela me encorajou a procurar na família se existia algum caso, né? E foi quando eu descobri que meu avô morreu de ELA, né? E fui pesquisando e recentemente até um primo nosso distante faleceu com a mesma doença. E quando eu recebi esse diagnóstico com todo esse quadro, eu me implodi aqui dentro, né? E fiquei calado, não contei para ninguém. Segurei e falei, beleza, então já que é para de verdade viver esses próximos 3 anos, eu vou fazer com que sejam os 3 anos mais valiosos que eu possa ter vivido na minha vida. E eu vivia um relacionamento, um casamento, né, de fachada. Minha vida, eu não tinha saúde, eu não tinha, né, trabalhava muito, trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. E a partir desse diagnóstico eu comecei a olhar a vida de uma outra forma, que é até o tema do nosso podcast, né?
eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma. A ver as cores de forma diferente, a observar a natureza, a sentir o sabor dos alimentos, a querer me divertir, porque eu abri a Med Mais quando eu comecei o projeto da Med Mais, eu tinha 19 anos. E antes disso era estudando, então não tinha... Eu comecei a conhecer a noite, a balada, a vida, depois do Ela. Né? Olha só, né? Que tapa que às vezes a gente precisa levar. O que eu estou fazendo da minha vida? Exatamente. E a valorizar, a entender o que é a gratidão de verdade, né? Exatamente. Então foi um processo assim que eu sinceramente não. Depois a gente vai aprofundar. Eu não sei de forma científica e profunda o que aconteceu. Eu tenho algumas crenças, né, a respeito. Mas a minha vida mudou depois desse diagnóstico. Eu acredito. E para bem melhor. Você bateu na trave, né? Porque você tem histórico familiar. Você tem histórico 18 familiar. 18 quilos a menos hoje, esportista. Sua melhor fase, né, Vitor? Minha melhor fase. Sua melhor fase. Até tatuagem. Eu tinha um sonho, uma vontade de fazer tatuagem. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer porque... é a minha vida. E o bacana é que quando isso já não cabe mais em nós, isso transborda. E a gente realmente acaba impactando a vida de outras pessoas, que é o que eu vejo muito acontecendo, né, na sua rotina, no seu projeto. Exatamente. E essas pessoas que estão ali dentro da UTI com diagnósticos como esse, tem tantos outros, né? Elas já não têm mais a possibilidade de vida, né? Cara, isso é muito engraçado. Durante muito tempo, acreditávamos que a UTI era o corredor da morte. Não é. A minha UTI, se brincar, é quase um box de crossfit. Caramba. Então, o que é uma unidade de terapia intensiva? É uma unidade de terapia intensiva. Desmistificando a UTI, gente. Porque muita gente fala, fulano tá na UTI. Nossa, liga pros parentes, tá na UTI, pra despedir. Não, gente. Quando falar que tá na UTI é porque ele tá tendo uma atenção dobrada. Às vezes a pessoa sai de lá com... Vou falar da minha área. Com uma rotina de exercício que ela não tinha. Sai melhor. Né? Então, assim, o que é uma unidade de terapia intensiva? Você precisa de uma terapia intensiva. É diferente de uma enfermaria. Porque na enfermaria você tem os profissionais, a equipe multi, que passa uma vez por dia. 2 vezes, no caso da fisioterapia, você seria atendido de manhã e de tarde. E dentro da UTI, você tem uma equipe inteira à tua disposição. Você está monitorizado. Então, a gente tem uma telemetria, que a gente vê os dados, os sinais vitais de todos os pacientes. Então, eu sei como é que está a sua frequência cardíaca, sua saturação. Todas as informações que eu preciso. É um monitoramento em tempo real do corpo humano. Né? O tempo inteiro, em tempo real. E tem uma câmera. Eu até brinco com os pacientes. Falo, vocês estão aqui no Big Brother, estou olhando para você, que a gente também tem uma outra telemetria com as câmeras. Então, Vitor, todo paciente que vai para uma unidade de terapia intensiva é um paciente grave. Não quer dizer que ele... Ai, meu Deus, esse paciente... vai morrer a qualquer momento. Às vezes não. Mas é um paciente grave, senão esse paciente estaria na enfermaria. Né? Mas a gente tem muito esse mito de, meu Deus, quem está na UTI é porque vai morrer. Não. Então, a gente tem pacientes ativos, com nível de funcionalidade assim, preservado. E esse paciente, qual que é o meu objetivo? O que faz um fisioterapeuta lá dentro? Eu preciso manter esse nível de funcionalidade. Então, existem escalas que a gente aplica. Poxa, o nível de funcionalidade do Vitor é esse, é nível máximo. Então, a gente vai trabalhar para que ele vá embora com esse nível funcional. Porque lá você fica muito hipoativo, fica muito parado. Sim. Fica na cama, na poltrona. Mas assim, cara, eu até mostro às vezes isso. A gente tem um solário lindo, a gente tira o paciente de dentro da UTI. Eu falo que é o bronze na laje. E é nesse momento que a gente começa a valorizar tudo, né? É nesse momento. O aquecimento do sol, toda a luz. Vitor, toda a diferença. As visitas dos nossos familiares, dos parentes, né? Toda a diferença no quadro clínico. O sorriso do filho, da cachorro. filha. O cachorro. A gente já levou. E pode ir o cachorro também? A gente já levou. Existe todo um protocolo. Sim, era uma centenária sofrendo de saudade do cachorro. Uau. A gente traz o cachorro. Então, existe um negócio... As instituições que eu trabalho hoje... Existe um negócio muito legal, muito legal. São humanizadas. A humanização. Ela está sofrendo por conta do cachorro. O cachorro, todo dia, a família mandava um vídeo do cachorro chorando. Traz o cachorro.
Cara, em uma semana ela estava no apartamento. E uma semana depois ela estava em casa. Então, o impacto positivo no quadro clínico do doente, no desfecho, ele existe. Eu já vi muita gente chorar, assim, de sentir o sol. Meu Deus do céu. Um pouco de sol. Porque você fica fechado no quadrado. Sim. A gente tem janelas. Existem janelas na UTI, até porque isso é uma medida não farmacológica para delírio. O paciente pode fazer delírio na UTI. Caramba. Então, existem medidas para que isso não aconteça. A gente tem janela, a gente tem TV, a gente tem relógio, calendário. Né? A gente sempre... Ou seja, tornar aquele ambiente mais o mais familiar possível. Dependendo da idade. Tem o familiar. Agora, a gente... Na UTI que eu trabalho, todos os pacientes ficam com acompanhante. Todos, independente da idade. Aí teve o Covid, a gente tirou. Agora a gente está deixando, dependendo da idade, mas normalmente tem um familiar. E isso é tão importante. Muito. Que a gente tem uma visita multidisciplinar. Todos os dias, Vitor, a gente discute o caso de cada paciente. Eu, o médico, a dentista, a fono, o técnico, o enfermeiro, uma equipe multi, a gente passa o que a gente chama de round. E a família. Uau! Então, é o que a gente chama aqui na MedMais de o comitê. A gente tem um round. Que legal. E a família participa. Então, é importante para mim. Seu fulano, como que é essa pessoa em casa? Scarlett, super ativo, faz as coisas sozinho. Poxa, deixa eu sinalizar. Se esse paciente começa a evoluir com fraqueza, eu preciso ficar atenta. Olha, em casa ele é ativo. Olha, em casa ele tem esse nível de funcionalidade. Então, a gente precisa pelo menos manter. Mas, assim, de uma humanização, da gente servir, tipo, cerveja sem álcool. Uau. É muito legal. É muito bacana. Imagino. Mas o aspecto da mentalidade da família e até do próprio indivíduo, depois que ele tem alta, num pós-UTI, num pós-diagnóstico como esse do ELA, você já observou mudanças? Você fala em qual sentido? No sentido de olhar da vida. A mentalidade, em como enxergar a vida, em como valorizar a vida. Cara, existem exatamente dois extremos. Dois extremos. Ou o cara, ou o paciente, ele... O que eu posso fazer para tornar a minha estadia o mais sofrida possível? Porque um paciente de ELA, a meta é... Esse paciente não pode ser removido para o hospital. Porque um paciente de ELA entubado, ele não volta a respirar sozinho mais. Vai para casa com o respirador. Então, a gente tem que cuidar. Fisioterapeuta é aqui, ó. Ela, fisioterapeuta, está aqui. Eu já saí da minha casa 3 da manhã porque o meu paciente de ELA estava engasgado com saliva, em desconforto respiratório. Ele não conseguia se livrar da saliva. Me ligaram, eu fui. Meu equipamento, removi essa saliva. Saí de lá, ele estava dormindo igual um bebê. Então, você tem que ter noção do comprometimento. Eu sempre falo, gente, se especializem em doenças neuromusculares porque não tem profissional. Um paciente de ELA, por exemplo, não pode oxigênio puro. Ele pode ter uma parada. Então, é muito peculiar. É uma doença rara. Sim. Então, fala assim, se especializem. É uma área muito boa. Até financeiramente falando para o profissional, é uma área muito boa. Mas você tem que estar disposto. Na verdade... Você tem que pagar o preço. É um chamado, né? É um chamado. É um chamado. Sim. Não tem como escolher atuar numa área dessa se não tiver um chamado, um propósito pulsante que faça você fazer com amor, que é exatamente o que você faz. Né? Não tem realmente para onde ir. Eu vou escolher porque é uma área que dá dinheiro. Se você for só por dinheiro, amigo, já era. É o tipo de pergunta que eu não respondo. Esse cara, eu queria saber quanto ganha um fisioterapeuta intensivista. Falei, já está errado. Já está errado. Já não começa por aí, né? Não é por aí. É por propósito. As pessoas, Vitor, elas têm uma mania, hoje em dia, com essa questão do boom das redes sociais, as pessoas romantizam muito a terapia intensiva. Então, as pessoas acham bonito postar foto no Instagram de roupa preventiva. Acho que o povo está assistindo muito Grey's Anatomy. Verdade. Então, é sedutor. Uhum. A pessoa entende que a importância... Tem uma plástica, né? Uma plasticidade em volta de tudo isso, tem uma com estética. Um glamour. Tem toda uma questão estética. É uma estética. Sim. Isso. Porque, assim, claro que eu vou sempre puxar a sardinha para terapia intensiva. E, cara, na ortopedia, se tudo der errado, tu vai perder a perna.
Na terapia intensiva, se isso aqui der errado, o paciente morre. O pai ficou sem o filho, o filho ficou sem o pai, sem a mãe. E isso gera um trauma na família inteira. A responsabilidade, então, é muito grande. Muita. Então, é uma área muito difícil. E são vocês que, de fato, põem a mão na massa. A meta é devolver o cara para a família. Devolver o paciente para a família. E, assim, o fisioterapeuta, ele é especialista em ventilação mecânica. Então, o respirador deveria ser domínio multi. Deveria ser uma área médica e tal. Mas não. A realidade é que é uma área nossa. Eu sou especialista em ventilação mecânica. Então, a gente que cuida. A gente que avalia e tal, todo mundo discute. Poxa, acho que dá para estubar. Né? E é o detalhe mais sensível de uma UTI, né? Sim. Sabia que eu já trabalhei em UTI? Mesmo? Mesmo. Não sabia, não. Eu trabalhei em algumas unidades hospitalares. Eu era técnico em segurança do trabalho e cuidava da parte de biossegurança da comissão de infecção hospitalar. Que legal! Eu era responsável pela UTI adulto e a neonatal. Então, eu tinha os meus plantões. Que não é a mesma coisa, tá, gente? O povo acha que criança é mini adulto. Não é mesmo? Não é. A dinâmica é outra. Eu tenho pânico de... Não. Pede, não. Neo, não, gente. Meu negócio é adulto mesmo. Totalmente diferente. E aí, eu sempre fui muito... se é que eu posso classificar assim, sensitivo espiritualmente, sabe? Eu sempre gostei muito dessas coisas e tal. E eu me lembro que todas as vezes que eu chegava na UTI adulto, tinha dias ali que eu sentia um clima assim muito pesado. Eu sentia uma energia assim muito pesada, sabe, que pairava sobre aquele lugar, e às vezes eu saía muito ruim. Uma esponja. Uma esponja, cara. E já tinha dias que parecia que a coisa estava, né, o céu estava ali. E nos dias em que eu sentia aquele clima pesado, no outro dia 2, 3, 4 pacientes vinham a óbito. Isso, na sua experiência, você já viveu isso? Existem algumas coisas sobrenaturais dentro da UTI. Sim. Qualquer profissional que você conversar, ele vai te contar uma história. Então, desde, sei lá... Conta uma história pra gente. Você quer uma história... Histórias de UTI. Atenção aos cortes, viu? Vocês vão fazer os cortes. Histórias de UTI. Cara, existem esse tipo de pacientes que vêm, crianças que não existem. Essa enfermeira que passou aí de branco. Então, existe isso. Respirador que liga sozinho. Uau. Existem umas coisas assim. Toda UTI tem um leito específico. Tem uma UTI que eu trabalho que é o leito 5. Eu não entro lá, eu tenho morro de medo. É? Não entro lá, eu tenho medo, de verdade. Tá brincando. O que o leito 5 tem que... O monitor liga, o paciente que está no leito 6, que é de frente, vê gente lá, às vezes o leito tá vazio, às vezes o povo vê criança. Então, isso acontece. E acontece um negócio... Depois que eu trabalhei na UTI, que eu comecei a lapidar minha espiritualidade também. A gente já teve casos de, tipo... A gente teve uma paciente grave, sem prognóstico, em cuidados paliativos, em processo ativo de morte. Quando a gente fala de cuidados paliativos... É isso que eu ia perguntar. O que é cuidado paliativo? É você cuidar para que a pessoa tenha uma boa morte. Uau. Tem um livro muito bom que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Acredito que é isso o título. É um livro antropológico. Muito bom. E a gente não sabe paliar. Então, existe uma dificuldade ainda em paliar o paciente. Porque essa é uma decisão tomada equipe-família. Falar assim, olha, Vitor, não tem prognóstico, seu familiar, ele está sofrendo, ele não vai sair. Cientificamente falando, ele não vai sair, porque eu sempre falo que o desfecho final não nos cabe. A realidade é essa, ele está sofrendo muito, e a gente precisa... O que é que vocês querem para ele? Gente, ele era muito ativo, a gente não quer que ele sofra. Não, então a gente vai cuidar para que ele tenha uma boa partida. Né? E a gente já teve uma paciente em processo ativo de morte, que a gente fala últimas horas. E ela não partia. Tipo, pressão 5/2. Incompatível com a vida. E ela não partia. Até trazerem um filho, que existia um atrito. Uau. E o filho ir, e o filho perdoar, e a mãe partir imediatamente. Meu Deus, que coisa. Eu me arrependo. Isso acontece. Que coisa da linda. mesma forma da gente falar assim, olha, o vô
não tem prognóstico, vamos paliar? Não, 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 não. Do vô falar assim, eu não quero mais. Eu não aguento mais. A sensação que eu tenho é que eu estou puxando uma corda que eu não vou conseguir segurar. Eu estou me machucando e eu não quero. Eu quero chamar um padre. E aí, a pedido dele, a família chamou um padre, recebeu a extrema-unção e ele fez assim, ó, ressurgiu das cinzas. Foi de alta para casa. Uau. Quando ele se entregou, ele foi melhorando, 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 melhorando. Foi para casa, viveu mais 6 meses com a família e partiu em casa. Nossa, era isso que eu ia te perguntar agora, porque tem muitas histórias que falam sobre a melhora da morte, né? Sim, isso existe. Isso existe, então. Isso existe. Uma vez eu estava lendo sobre... existe uma explicação científica. Falam que é como se todas as células do seu corpo trabalhassem de uma forma muito bruta para tentar te livrar daquilo. Falam sobre isso. Mas, às vezes, a gente vê um paciente muito grave, que ele melhora, e a gente fala assim, tá estranho. E aí passa um tempo, ele morre. Ele parte, assim. Isso acontece. Meu Deus. É. E como fica a cabeça de vocês, assim, profissionais, a parte emocional? Vocês se apegam? Como funciona? Eu falo que eu tenho alguns pacientes que se tornaram meus amigos, que no dia que eu encontrar um noivo, eles serão meus padrinhos. Então, não são todos, assim. Existem algumas pessoas que marcam a nossa história. Tenho várias dessas pessoas que marcaram a minha história. E a gente tem todo um cuidado com eles, né? Toda uma humanização. Mas eu sempre falo que é importante você não somatizar. Senão, seu tempo está contado. Se você for para casa somatizar tudo isso, seu tempo está contado. E outra, um profissional de terapia intensiva, ele tem que ter um controle emocional muito grande. Porque imagina, o paciente às vezes está lá, tranquilo, grave, e para. E aí? Você vai ser movido pela emoção? Vai ser 2 intercorrências, a sua e a do paciente. Verdade, você tem que estar preparado para aquele momento, né? E aí, tem algumas palavras que são proibidas. Não tem, por exemplo, parou. Todo mundo vai levantar desesperado, alguma coisa aconteceu. Então, parou. Aí todo mundo levanta, puxa um carrinho já pronto, e a gente vai reanimar. A gente vai reanimar aquele paciente. Então, mas a palavra parou é proibida? Uma vez, eu estava caminhando com o paciente, e aí o paciente resolveu encostar no banheiro, que ele queria. Quero encostar no banheiro. Aí eu falei, não, então eu vou te deixar aqui no banheiro e vou avisar o técnico responsável que você está no banheiro. Aí eu cheguei lá no posto e falei assim, gente, estava caminhando com o paciente, aí ele parou lá no banheiro. Não, você não está entendendo, não. Correria que foi. Meu Deus do céu. Porque o povo achou que o paciente tinha tido uma parada cardiorrespiratória. Falei, ai, meu Deus, desculpa. Não. Ele só está fazendo um xixi, gente, calma. Tá tudo bem. É porque você tem poucos minutos ali para salvar aquela vida. É porque o feeling, você tem esse feeling. Às vezes você olha para o paciente, você olha para o monitor, deixa o carrinho aqui perto que esse paciente vai parar. Então, a gente tem esse feeling de gravidade. Então, o paciente parou, todo mundo tem a sua função. Alguém vai cronometrar o tempo, alguém vai pedir a medicação, alguém vai diluir a medicação, alguém vai fazer, alguém vai trabalhar a parte respiratória para não faltar oxigênio no cérebro do doente. E tranquilo, e sim, todo mundo muito normalmente, muito tranquilo. Eu falo por mim que eu tenho quase 8 anos de UTI, quase 8 anos de formada. E aí, uma vez o paciente falou para mim assim, gente, reanimou o paciente foi a óbito, não voltou. Aí o paciente do lado falou assim, vocês são muito frios. Aí eu parei, fiz uma análise rapidinho, eu fui explicar para ele, falei, olha, não é porque a gente tem que ser técnico. Eu não posso ser movida pela emoção, Vitor. Meu paciente precisa de mim. Eu tenho que ser racional. Eu tenho que ser racional, eu tenho que ser profissional. Eu tenho que entregar o que ele precisa. E a emoção vem depois? Nossa, no Covid. Descarga de adrenalina. Meu Deus, muito, muito, assim, já chorei no meu carro. E isso porque eu aprendi a não reprimir as minhas emoções. Porque antes eu falava assim, não vou ficar triste. E você vai somatizando. Pessoal, quando a Scarlett fala somatizando, é que você traz sobre si muitos pensamentos e você vai acumulando aquilo. E existem doenças psicossomáticas, que são doenças que são derivadas da nossa carga de emoção. E a gente, quando não coloca isso para fora, né, Scarlett? O corpo paga. O corpo paga. Paga com algum tipo de doença que vai acabar vindo sobre nós, né? Por isso que eu falo assim, eu tive gastrite nervosa. Já ouviu falar isso? Já. Então, sim. O corpo paga. Que é uma doença psicossomática, né?
Muito interessante. É uma atividade que você vem desempenhando com propósito, com prazer e com vontade de fazer o seu melhor, de entregar o seu melhor, né, a cada dia. Sim, eu falo que a minha missão ela é muito bem definida. A priori era entregar o melhor de mim para o meu paciente. Isso muda, né? A gente vai evoluindo, Sim. você vai se desenvolvendo, isso muda. Então, a priori era isso. Quero entregar o melhor que eu puder. Quero estar... É sobre servir. É sobre servir. É sobre servir. É você falar assim, ai, não quero ir para academia. Cara, mas eu preciso ter caixa. Sou fisioterapeuta. Eu preciso tirar meu paciente do leito. Eu preciso ter força. Eu preciso ter caixa, eu preciso ter um condicionamento físico. Sim, preciso ter músculo, preciso ter força. Porque eu tiro um paciente do leito. Então acaba que a sua vida gira em torno do seu propósito, né? É um sacerdócio. É um sacerdócio. Sim. Que lindo isso, hein? Conta pra gente o caso mais emblemático de recuperação que você já viveu relacionado à tua atividade. Que você olhou assim, ou olha para trás e fala, pô, valeu a pena demais. Cara, eu já tive alguns, assim. O menino Heitor, nossa, o menino Heitor pra mim é alguém muito especial, né? Heitor, 21 anos, descobriu um tumor na cabeça do tamanho de uma laranja. Então, operou, ficou grave. Quantos anos ele tinha? 21. 21. E por que menino Heitor? Eu não sei, eu tenho tanto carinho por ele. A mãe dele fala muito assim. A mãe dele falou assim, cara, eu agradeço tanto pelo amor que você dedica pelo meu filho. Porque quando ela fala o amor, ela coloca tudo, o comprometimento, o envolvimento. Eu falei, eu não sei te explicar, mas eu amei o Heitor a partir do momento que eu admiti ele do centro cirúrgico. Foi eu que recebi ele. Eu não sei explicar. E ele confiava muito em mim. Muito, muito, muito. Ele tinha uma prancheta que ele escrevia. Scarlett. Heitor, tem 10 pacientes. Calma, tá tudo bem. Então, a gente desenvolveu uma confiança muito grande. E ele, tipo assim, não caminhava mais, alimentado por sonda. E uma vontade de viver absurda, jovem, 21 anos. Só que eu sabia que aquilo ali era em decorrência da cirurgia. Ele ficou muito grave. E aí eu estipulei uma meta. Janeiro, fevereiro, março. Em junho eu ia lançar o remake do Rei Leão. Uau. Heitor, a gente vai ao cinema. Scarlett, eu nem caminho. Não consigo ficar em pé. Não consigo dar uns passos. Falei, não interessa, a gente vai. Você plantou a semente de fé, né? Tá customizado. A gente vai no cinema. E a gente trabalhou para isso. Depois eu te mostro uma foto. Quanto tempo? A gente trabalhou março, abril, maio, junho, 3 meses full. Eu ia na casa do Heitor todos. O Heitor teve alta, foi para casa tracostomizado, então tinha que tirar essa traca, tinha que recuperar toda essa parte funcional. E assim, 3 meses depois, a gente estava no cinema, com uma camisa igual, inclusive. Que legal, a mesma camiseta. E você tirou a foto? Temos essa foto. Que coisa no linda. cinema. Foi bem legal. E o outro foi o Cláudio, que é um grande amigo meu, assim. Nossa, o Cláudio, para os íntimos, é o Fofs. Fofs? É. O Cláudio, um paciente que chegou para mim muito grave, uma pós-parada. E, assim, obeso e com um agravante. Ele era tetraplégico. Então, ele ficou tetraplégico aos 16 anos, num mergulho em águas rasas. Se ele estiver me ouvindo, inclusive, Fofs, um beijo. Você sabe que você mora no meu coração. E foi tracostomizado. E foi, assim, um desafio muito grande. E ele eu também tenho vários registros do Fofs. E ele se recuperou muito bem e voltou para casa e voltou pro ofício. E, assim, e depois a gente foi conhecendo a história dele. Porque, assim, lá dentro da UTI, a gente sabe, mas é todo mundo... É mais do mesmo, assim. Eu vou tratar você do jeito que eu trato esse, do jeito que eu trato aquele. E aí, quando ele voltou pro ofício dele, sabe? O Fofs é procurador da República, tipo, o único tetraplégico, uma história de superação violentíssima. De ser, tipo... Cara, ele... Todo tipo de preconceito, você pensar, você não é capaz, ele passou. Porque ele queria magistratura. Ele conta essa história no canal dele. Ele queria magistratura e o desembargador falou para ele, olha, eu vejo que é um fardo muito grande para você. Ele digitava com a boca. Porque ele só mexe o pescoço. A cadeira dele é um controle de queixo, assim. Gente. Muito legal, cara. Não tem como olhar a vida depois de viver experiências como essa, ou ver situações como essa, olhar a vida de uma forma normal. Comum. Ele viaja o mundo inteiro. Tem os cuidadores dele, tem a esposa dele. Ele viaja o mundo inteiro. E aí ele falou, não quero mais magistratura. Não quero mais.
Aí hoje ele é procurador da República. Que top, E que ele é sensacional. meu paciente, meu amigo, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu falo dele em todas as minhas aulas. Eu mostro esse vídeo dele, mostro a trajetória dele comigo. Ele me mandando vídeo, olha, Scarlett, tô no respirador, hoje eu fiquei tanto tempo fora, tô te mandando esse vídeo porque quero te dar esse feedback. E para mim o vídeo mais gratificante foi, tipo, um ano depois da alta, eu tenho esse vídeo até hoje. Um vídeo que eu adoro, assim. Tô aqui na tua cidade, que ele é de Brasília, né? Aham. E eu morava em Goiânia. Tô aqui na tua cidade e não sei se eu vou conseguir te ver, espero que sim. Aí eu falo assim, eu te amo, muito obrigada por tudo. Olha só. Bem legal. Desenvolve um apego, né? Uma conexão Fico emocionada. muito almática, né? Sim. De alma mesmo. E é bonito de ver isso, né? Olha, tá emocionada mesmo. É o cumprimento do propósito, né, Scarlett? E me diz uma coisa, você acha que a Scarlett, a real, a Scarlett lá das dificuldades, quando está em casa sozinha, ela tem motivos para se tornar ingrata, ficar ingrata com a vida, ou depois de toda essa avaliação do olhar, né, com experiências na UTI, você acha que lhe caberia, por algum momento, reclamar de algo, alguma coisa? Não, vou te contar uma coisa curiosa. Meu quarto não tem cortina. Meu quarto não tem cortina. E não tem nada mais gratificante do que eu acordar e olhar assim e ver... É um janelão, assim. Aham. Não tem cortina. É um despertador natural. Né? Porque eu te falo com a experiência de uma pessoa que trabalha dentro do ambiente crítico. É uma dádiva. Você poder ver o sol da sua janela, você se vestir sozinho, você comer sozinho, você poder beber água, você poder tomar banho sozinho, você poder ter a sua privacidade. É uma dádiva. E as Ou pessoas seja, não percebem isso. o nível de gratidão que a gente, quando vive experiências assim, foi como eu também vivi, porque eu comecei a pesquisar, eu fui em unidades hospitalares, eu fiz uma investigação completa, e eu pensei, cara, então daqui 3 anos eu vou viver isso. É duro, né? É duro. É duro. É duro. E você começa a valorizar cada centímetro cúbico de ar que você respira. Você começa a valorizar o paladar dos alimentos, por poder estar comendo, você começa a valorizar, foi o que você falou, poder segurar o copo. Exato. Poder tomar uma água sem a ajuda de alguém. E às vezes as pessoas não valorizam isso porque elas não se veem num ambiente de escassez. Elas não se veem sem. E como o ar está abundante, como eu posso comer, beber a hora que eu quiser, então para mim está tudo certo. É né? automático, né? É automático. Automático, você faz sem ver. Isso é tão legal, tipo, às vezes você está com um paciente muito grave e a gente consegue evoluir o paciente a ponto de levá-lo no banheiro, tomar uma chuveirada. Cara, eu já vi nego chorar, assim, desabafo, falar, meu Deus, uma chuveirada. Porque às vezes fica muito tempo tomando banho no leito. Alguém te dá banho no leito, deitado. E você fala assim, meu Deus, um chuveiro. Cara, tomo banho todos os dias e... Entende? Então, é eu olhar sobre isso e falar, cara, como eu sou abençoada demais para eu reclamar de qualquer coisa. E olha que eu acho que eu pago um preço alto, assim, sabe? Não tenho a minha rede de apoio aqui e tal. E às vezes eu me questiono, poxa, será? Se eu voltar para casa? Mas eu não sei explicar. Não sei explicar. Falo, cara, meu lugar é aqui. Eu acho que valeria até a pena indicar as pessoas, eu não sei se os hospitais permitem isso, algumas pessoas a terem experiências em visitar, em poder entender como funciona, para que elas tenham um choque de realidade, né? Ou não é possível? Não existe. Não tem, né? Não é aberto assim para as pessoas, né? A gente relata muito. Então, existem alguns comunicadores, existem pesquisas, existem vários vídeos na internet que você consegue visualizar isso. Várias histórias de superação de pacientes que ficaram gravíssimos, desacreditados e que se recuperaram. Interessante. Agora, nessa minha experiência do quase ela, né, chamar assim, um diagnóstico de quase morte, quando completou o 3º ano em que a médica me diagnosticou que eu poderia perder a vida, eu comecei a sentir os sintomas com mais frequência e dormência e perda de força, né? E, na verdade, o diagnóstico era outro, né? Eu tenho uma compressão
nas vértebras muito grande que acabou pressionando o sistema neurológico e impedindo que essas descargas elétricas fossem efetivas, né? E aí, no terceiro ano, isso começou a vir com frequência. Eu falei, não, eu vou me distanciar. E aí eu peguei um avião, fui para os Estados Unidos e eu queria ficar lá 7, 8 meses, até para avaliar outros diagnósticos, verificar outras possibilidades. E me distanciar porque eu não tinha contado para ninguém ainda, né? Minha família não sabia, os meus colaboradores não sabiam. E eu não queria que ninguém sofresse comigo naquele momento. E como estava em fase do Covid, não dava para entrar nos Estados Unidos de uma vez. Então eu tive que fazer uma quarentena no México, na cidade do México. E eu fui obrigado a ficar quase que 14 dias dentro de um apartamento. Você e você mesmo. Eu mesmo. Nossa. E eu levei vários livros. O primeiro livro que eu li foi O Poder do Subconsciente. Meu preferido. Do Dr. Joseph Murphy. Não sei se você já ouviu falando dele. Eu indico para todo mundo esse livro. Gente... É transformador, né? Eu acho que foi esse livro que mudou tudo, sabe? É transformador. Porque ali eu percebi, e é isso que eu queria te perguntar, ali eu percebi que o meu subconsciente pode mudar tudo dentro do meu corpo. Ou seja, quando eu comecei a praticar a gratidão e eu comecei a colocar a positividade dentro do cerne do meu coração e a dizer para mim mesmo, para minha mente, de que eu tinha saúde e que tudo aquilo iria ser revertido, me veio uma paz a partir do 13º dia. Eu fiquei 14 dias dentro do apartamento. Fiquei dentro do apartamento, no centro da cidade do México. E no 14º dia me veio uma paz, assim, que tipo, eu já não me preocupava mais com ela. Eu só queria chegar nos Estados Unidos para viver o que eu queria viver. Uhum. Né? E eu já não estava sentindo muitas coisas. Né? Você acredita nisso e pela sua experiência, você acha que o subconsciente, de acordo com Joseph Murphy, você que não leu esse livro tem que ler, hein? Principalmente vocês aí que são alunas ou alunos da professora, da mestre Scarlett. Você acredita que isso possa acontecer mesmo? Acredito. E esse livro ele transformou minha vida também. Transformou minha história, assim, de você olhar de outra forma. Você fala, caramba! Né? De você aprender a vibrar numa frequência alta. De você entender o que é vibrar numa frequência baixa. Cara, você já ficou perto de gente que só se reclama? Tudo é errado. Tudo é errado. E o tanto que é bom estar perto de uma pessoa. Tem gente que fala assim, não, fica tranquilo, isso aí vai dar certo. E dá. Isso é incrível. Isso tudo muda, né? Isso é o poder da atração, isso é a lei da atração, isso é o poder do subconsciente. É a frequência que você vibra. Então, engraçado que eu posso ler esse livro várias vezes, eu sempre vou aprender alguma coisa diferente. Sempre. É meu livro de cabeceira. Na verdade, eu compro ele em caixas. E presentei. Deixo lá na minha casa, no meu escritório. E toda vez que eu converso com alguém que eu sinto assim, sabe? Eu presenteio. Presenteio porque mudou a minha vida, mudou a história da minha vida. E eu acredito que eu passei por esse processo de cura até por conta de colocar em prática. E eu, nesse período, eu li esse livro 3 vezes, né? E coloquei em prática cada detalhe. Então, qualquer tipo de diagnóstico pode ser modificado quando a gente realmente tem fé e acredita que a gente pode mudar. Você já viu isso acontecer na UTI? Eu já vi algumas situações da minha prática. Eu já vi algumas as situações serem regredidas bastante, assim. Eu nunca presenciei um caso, assim, poxa, fulano tinha isso e agora não tem mais. Infelizmente. Eu ainda não presenciei isso. Apesar de saber e acreditar que isso acontece. Mas eu já vi situações de pacientes muito graves e através disso, da positividade, cara, é um ânimo, é um negócio que a pessoa... É como se ela ressurgisse. Entendeu? A fênix, né? É uma fênix, exatamente. E eu te falo, o contrário também é verdade. A partir do momento que o paciente não quer, que ele entende que aquilo ali vai matar ele, que ele não tem prognóstico, cara, é muito rápido. É muito rápido. E muita gente chega na UTI com situações como essa, com diagnósticos, né,
terríveis, justamente porque atraíram isso. Porque Possivelmente, sim. muita gente chega assim. Eu Sim. tenho um parente muito próximo que veio a falecer o ano passado, e há 2 anos atrás ele estava muito bem, e ela, né, na verdade, e ela vivia falando: não, meu filho, eu quero ir, eu estou cansada da vida e tal, e não sei o quê. E, tá bom, então, e agora? E o tempo passou e, infelizmente, ela foi embora. Eu tenho um paciente, esse paciente, que... Seu fulano, o senhor não pode fazer isso. Ah, mas vou fazer. Fulano, o senhor não pode dirigir. Ah, mas eu vou dirigir. Seu fulano, me explica uma coisa. O senhor sabe qual que é a doença do senhor? O senhor é pesquisador? Sei, é assim, assim, assim. Tá. Eu sou sua fisioterapeuta. Qual que é a sua expectativa? O que você quer? Eu estou na metade da minha 7ª década de vida. Eu tenho 3 filhos. Os 3 são PhDs. Eu tenho tantos livros publicados. Eu acho que eu já fiz bastante coisa. E eu sempre fui atleta. A academia me faz bem. Eu vou continuar indo para academia. Falei, ok. Né? Então, é muito complicado. Nesse caso dele, por exemplo, se ele for para academia, ele acelera o processo. Ele acelera o processo. Né? Então, é muito individual, sabe, Vitor? Tá, eu vou acelerar o processo, eu tenho consciência disso, mas me faz bem, me move. Eu só estou lá para orientar. Né? Eu ainda acho que eu vou convencê-lo que não é o melhor caminho, assim. Mas é muito individual. Né? É muito individual. Mas a gente vê, as pessoas falam muito assim, você vive num ambiente de morte. Cara, mas eu vivo num ambiente de vida. Você não sabe o tanto... Eu trabalho numa instituição que é uma referência nacional em transplante. Tudo depende de como a gente enxerga as coisas, né? Tudo depende de como você enxerga. Trabalho numa referência nacional em transplante, cara. Você viu o helicóptero descendo no heliponto. É maravilhoso. Tipo, nossa, o órgão desse paciente chegou. Ó, seu coração chegou. Você vai ser transplantado. É incrível. A gente fez agora o transplante. A gente comemorou há um tempo atrás o transplante de número 300 de coração. 500 transplantes de fígado já fizemos nessa instituição. Quanta coisa, hein? Eu já vivi os 2 lados. Eu já transferi um paciente de morte encefálica para uma captação. E eu já recebi um paciente de um transplantado. E a hora que eles acordam, assim, que eles percebem que eles foram transplantados, tudo muda. Tudo muda. É outra vida. A percepção de vida é diferente. É porque você teve a sua vida ali por um fio. Sim. E agora você tem uma nova oportunidade, né? Scarlett, e o que dizer para quem está assistindo a gente sobre um novo olhar para a vida? O que você recomendaria? Olha, eu acho que eu fui presenteada com a minha profissão. Eu acho que eu aprendo muito com ela. E eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais grato, ter um pouquinho mais essa percepção de todos os privilégios que temos. Todos, Vitor. Respirar é um privilégio. Acordar na tua cama é um privilégio. Tomar um banho sozinho é um privilégio. Então, a gente está rodeado de várias bênçãos, né? Então, numa das minhas mentorias, dos meus cursos, né, que eu tenho um curso de marketing e estratégia, eu ensino muito isso. Eu falo, cara, existe o caderninho das 5 bênçãos. Então, você tem a obrigação de, no final do dia... Eu vi você fazendo com seus filhos. Sim. 3 coisas pelo qual você é grato. Então, existe o caderninho das 5 bênçãos, que você tem que agradecer por 5 coisas que aconteceram no seu dia. E você começa a ficar tão focado no que eu vou agradecer, no que eu vou agradecer, no que eu vou agradecer, que você para de reclamar, né? Os meninos até brincam esses dias. Não sobra energia para reclamação. Porque a gente só tem 2 polos. Isso. Ou você fica no positivo ou no negativo. E acabou. E é tão engraçado, uma vez estourou o vidro do meu carro. Eu falei... Antes de eu reclamar, eu falei, cara, estourou o vidro do meu carro. Eu tenho um carro. Uau. Só vai estourar o vidro do carro. Os meninos até brincam com isso. Um dia furou um pneu, aí os meninos mandam no Instagram. Só fura o pneu de quem tem carro. É isso aí. Então, assim, até nessas situações você olha diferente, né? E
eu acho que Deus jamais plantaria um sonho no meu coração, no seu coração, se ele não fosse passível de ser realizado, né? Com certeza. Então, para eu estar aqui hoje, em algum momento eu tive que me movimentar, né? E às vezes, Vitor, a gente quer fazer um movimento e você não consegue entender que movimento é aquele, mas você sente que tem que fazer um movimento, tem que fazer um movimento. E você vai com medo. Eu falo muito que coragem é ir com medo. É. E você vai. O medo vai estar ali. Vai. A fobia. Exatamente. Coragem é ir com receio. medo. E toda vez que eu sinto isso muito quente no meu coração, preciso fazer um movimento, eu sei que é Deus e sei que Deus já está lá, me esperando. É. Então, Porque o futuro é um lugar. É. E ele já está lá nos esperando. Exatamente. É. E ele está aqui também. Ah, com certeza. Sempre. Que conversa maravilhosa, cara. Sensacional. Eu falei que ia ser sem chorar e não consegui conversar sem chorar, viu? É verdade. Se emocionou, né? É. Mas é porque você carrega a verdade, né, Scarlett? Não tem como. Bom, para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, não é isso? Se inscrever no nosso canal e participar com a gente das nossas redes também. Eu tenho certeza que certamente você pode obter mais informações e conseguir aí, de uma certa forma, ser dotado de coragem, de fé, de inspiração, porque é isso que a gente faz, por isso que nós estamos aqui, para inspirar mais pessoas, né? A respeito do ELA, esclerose lateral amiotrófica, tem uma informação interessante aqui que eu queria passar para vocês. Então, se você for, por acaso, diagnosticado com uma situação como essa, ou você que está acompanhando o vídeo aqui no YouTube, porque encontrou essas informações aqui no buscador, existe uma associação chamada Associação Procura, da ELA, não sei se você conhece, e essa associação, ela recomenda que, como é um diagnóstico muito pesado e sofrido, e é um diagnóstico muito difícil de se fechar, não é isso, Scarlett? Ela recomenda que você procure algum especialista, né, na área do ELA, de esclerose lateral amiotrófica. E existe aqui um dado interessante que diz que cerca de 10 a 15% dos casos, os pacientes recebem o que chamamos de falso positivo. E nesses casos, eles recebem esse falso positivo justamente porque não procuraram especialistas voltados para essa patologia. Para as doenças neuromusculares. Para as doenças neuromusculares. A Procura é uma associação incrível. Eu conheço o Jorge, eu conheço a Alessandra Dorsa, ela é minha chefe. Ela é minha chefe na instituição onde eu dou aula, no CEAF. Ela é diretora da instituição. E lá a gente tem vários profissionais cadastrados, tem o telefone de todo mundo, tem o relato das famílias. Então, é uma rede de apoio onde as próprias famílias se ajudam. É muito legal. Existem algumas outras também, a Brela, mas eu acho que a maior é a Procura, não sei. É a que eu conheço, né? É a que eu indico. E realmente tem que procurar esse suporte. Não dá para passar por isso sozinho. E o recado, acho que final para hoje é: valorize a sua vida. Sim. Com ela, sem ela. De preferência sem ela. Valorize ela a sua também. vida. Sim, importante. E num diagnóstico como esse é possível viver, não é? Às vezes a pessoa vai viver mais do que ela viveu a vida inteira dela. Quando ela tem um intensidade maior. Sim. Quando ela tem um diagnóstico duro, assim, ela fala que ama mais, ela é amada mais. Ela, às vezes, em um período curto de tempo, ela vive mais e melhor do que ela viveu a vida inteira, né? Então, assim, tem pessoas que precisam de algo muito assim. Tem um documentário, eu não sei se você já assistiu, vejo que você é um grande estudioso, chama A Ponte. Não. Golden Gate. É mesmo? Você conhece a Golden Gate? Sim. Você esteve lá? Uhum. Golden Gate é um lugar onde as pessoas... O índice de suicídio é muito grande. Verdade. Então, existe um documentário chamado A Ponte. Ah, é? Que fala do índice de suicídio lá. Eles instalaram várias câmeras de vários ângulos e eles filmavam essas pessoas se jogando. E eles foram atrás de algumas dessas pessoas que sobreviveram. Cara, são 8 segundos de queda. É muito alto. E aí eu lembro que tinha um cara que falou assim: eu passei 16 anos da minha vida pensando em me matar.
Eu precisei de 7 segundos para me arrepender. E quando ele pulou, ele se arrependeu. Aí ele procurou uma forma de cair. Eu acho que ele ficou tetraplégico, paraplégico. E eu, caramba, olha isso, né? Às vezes, você precisa de algo que te movimente, assim. Vale a pena assistir. É bem interessante. E quando a gente começa a olhar para a dor do outro, a gente percebe que não existe dor em nós. E se não existe dor em nós, ou se a nossa dor é, com certeza, tão reduzida ao ponto de não ser comparada, a gente começa a perceber que a nossa vida, ela vale a pena ser vivida. Com responsabilidade, com amor, com carinho, com dedicação, com propósito. E aí tudo começa a ficar diferente, né? Não, e assim, um privilégio danado. Cara, eu sou independente funcional. Você é independente funcional. Né? Então, às vezes, a pessoa ela nasce já com algum comprometimento funcional que vai limitar ela de alguma forma. E ainda assim, essas pessoas encaram a vida de uma forma que, cara, quando eu vejo alguém independente funcional reclamando de alguma coisa, eu falo, gente, você está olhando para a vida errado. O independente funcional, gente, é a pessoa que não tem uma dependência relacionada à mobilidade. Você consegue fazer tudo sozinho. Às vezes eu converso com o meu paciente lá na UTI, quando eu quero saber se ele é independente funcional, eu falo, o senhor dirige? Dirijo. Ah, bom, se ele dirige, todo o resto ele faz sozinho. Então, cara, a gente é privilegiado. Você é privilegiado. Privilegiado, né? E eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente está aqui por um propósito. A gente precisa fazer alguma coisa para deixar alguma coisa para alguém. Tipo, não tem que passar batido. E uma coisa interessante para a gente fechar é que quando eu descobri esse diagnóstico, eu já era uma pessoa bem financeiramente, muito bem. Eu já poderia, na época, me aposentar e ficar sem trabalhar. Mas cada centavo do que eu tinha na conta, ou dos meus bens, ou do meu patrimônio, passou a não fazer mais sentido. Tipo, não adiantaria, eu não compraria um falso positivo, um diagnóstico falso. Eu não tinha como. Eu não poderia mudar a minha história ali. Sabe? E é nesse momento que você percebe que aquilo que você pode tocar ou comprar não representa absolutamente nada. E foi onde eu fiz uma conta básica de tempo e pensei, cara, eu passei, na época, 13 anos da minha vida construindo uma carreira, construindo uma empresa, uma multinacional, que eu entreguei toda a minha vida ali. E agora? E aí, a partir desse momento, eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma. E o que eu digo para todos os meus seguidores, e repito aqui, vale a pena viver uma vida intensamente, verdadeira. Uma vida pautada e voltada na gratidão, para a gratidão. E eu quero manifestar minha gratidão por estar aqui com você, por conhecer essa luz, esse brilho, essa magnificência que você carrega, porque o nosso propósito ele vem de Deus. Com certeza. Ele é codificado dentro de nós e só aqueles que estão dispostos a decodificar são capazes de viver o melhor da vida, que é cumprir o seu propósito. O propósito nunca e jamais vai ter alguma coisa a ver com o nosso próprio estômago, com a nossa vontade própria de se realizar, não. Ele vai sempre estar ligado ao servir, a servir as pessoas. E o seu propósito é lindo, é magnífico nesse sentido. Scarlett, diga pra gente, como é que faz para seguir você? Onde as pessoas podem encontrar você? Então, é bem simples, né? É só colocar Scarlett Moraes mesmo. Né? Eu acho que o pessoal vai colocar aí disponível as redes sociais. E hoje eu sou muito mais ativa no Instagram. Alguma coisa do Twitter, que é Moraes Scarlett, mas muito mais ativa no Instagram, sim. Lá a gente retrata bem meu dia a dia, porque a gente fala não só de terapia intensiva, né? Falo de rotina, de propósito. Mas Scarlett Moraes no Instagram, viu, pessoal? Olha aí, gente. Então vamos seguir a Scarlett no Instagram e no TikTok. Cara, TikTok.
Eu vi que você tem todas, né? O Vitor tem todas. Eu tenho todas, gente. O Vitor tem todas, tá certo. Me procure lá no TikTok, ó. Vocês vão curtir um conteúdo diferente, né, Regina? Qual que é o TikTok, Regina? Victor Reis com S? Com 2 S no final? Muito bem. A gente vai colocar aqui na legendinha e o nosso TikTok tá bombando. Nós estamos com o quê? 7 mil, 6 mil? 10.500. Os adolescentes lá estão curtindo meu estilo de vida. Estilo de vida conquistado depois do falso positivo. Exatamente. Porque antes eu era tão encaixado dentro de uma caixinha que não vivia. Agora eu vou viver. A gente vê. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de realmente seguir o Vitor nas redes sociais, vale a pena, viu? Ah, legal. Oi? Meu Insta é Verreis. @Verreis, com 2 S. E é muito do que eu compartilho também, o que você vive. E é muito legal isso, sabe? Eu acho que a gente deveria viver dessa forma. Acordar cedo, contemplar o dia, igual você faz lá. Com sua família, sempre fazer questão de estar todo mundo junto. E viver com intensidade é exatamente o que a gente quer viver. Gratidão, obrigado. Obrigado você que está aqui nos acompanhando, que veio a convite da Scarlett. Quero agradecer a todos vocês. Quer falar? Eu que agradeço, cara. Olha, incrível isso aqui. Acho muito bacana. Eu sei que é muito além de um podcast, né? É você conhecer histórias, compartilhar histórias. E a gente viver essa... Não, eu queria que as pessoas estivessem sentindo aqui, né? O ambiente. Essa energia, né? Isso, essa energia. Poderosa. Né? Parabéns pelo seu estilo de vida. Parabéns por quem você é, por quem você se tornou, né? E eu acho que o seu propósito é esse. É além de ser, é servir. E eu acho que você faz isso muito bem. Porque observa as pessoas ao seu redor. E eu vejo o quanto elas são contagiadas por isso. E é sobre isso. É sobre ser mais que abundante. Hoje eu vejo o Victor como uma pessoa transbordante. Oh, que legal. Né? Então, é mais que ser abundante. É transbordante. É contagiar. Porque quando você é abundante, você fica guardando, né? E aí você guarda para si. E quando você descobre que a vida não faz sentido sem as pessoas e que você está aqui para servi-las, você quer doar. E aí, quando você doa, você recebe mais. Então, é isso, Victor. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o seu convite da Regina. Terapia intensiva é meu assunto favorito. Então, eu falaria sobre isso, durante muitas horas, sem sofrer. É realmente o que me move, é o que me faz acordar grata. E muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre outros assuntos também. Com certeza, vou falar de muita coisa aqui. É o primeiro de milhares de podcasts que vão vir. Responsabilidade. Toda semana nós teremos aí 1, 2 podcasts novos. Legal. Perdoe aí o amadorismo, mas a gente vai aprendendo a falar aqui nesse microfonezinho. É difícil, né? Eu fico... Eu sou nordestina, eu falo super alto, fico... Não, mas deu ótimo. tudo certo. Eu espero que dê tudo certo. Obrigado, galera. Até a próxima. Até, Valeu. gente. Tchauzinho. Gratidão.